iPhone, sem dúvida de todos os celulares que eu cito aqui no canal, o iPhone é simplesmente o mais polêmico, e principalmente por conta dos preços exorbitantes que a Apple cobra. Não só isso, como também pela configuração de alguns modelos que, em comparado com outros Androids, hoje em dia se tornam meio que retrógrados. E por mais que hoje em dia a gente tenha uma opção um pouco mais limitada de iPhones, até porque todo ano que a Apple lança um novo, ela cancela um outro, tira completamente do mercado, ainda assim os preços vão atualizando e também a disponibilidade deles também vão. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista com os melhores iPhones pra você comprar hoje em dia, desde o mais baratinho até o mais top de todos, e basicamente esclarecer qual é o modelo que mais vale a pena. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Começando pelo que era o mais barato de todos em comparação com a última lista, inclusive, que eu fiz, que no caso era o iPhone 11. Ele, em tese, era o iPhone mais barato que a Apple tinha disponível novo, só que hoje em dia essa brincadeira mudou por completo e ele é um celular que não vale nem um pouco a pena. Já começando que ele é um celular que tem péssimas configurações para hoje em dia. Qualquer Android na mesma faixa de preço que é vendido consegue dar um pau no quesito qualidade nesse celular. Há quem diga o próprio S24 FE, que é vendido na mesma faixa de preço, tem muito mais potência, mais bateria, tela maior, tela melhor, câmera melhor, tudo melhor. E acaba, como eu falei, o iPhone é um celular muito antigo de configurações, até porque aqui a gente tá falando de uma tela de 6.1 polegadas, 60 Hz ainda IPS, num celular que tem preço de intermediário para topo de linha, na verdade já topo de linha. E o mesmo vale pro iPhone 12. Eu mesmo hoje em dia tenho um iPhone 12, cara, não recomendo pra ninguém comprar esse celular hoje em dia. Tem especificações que estão ficando defasadas, embora aqui a gente tenha uma melhora na tela, que no caso vai pra uma tela AMOLED. A câmera também melhora um pouquinho com relação à lente de abertura, realmente tem uma diferença, mas ainda assim é um celular que hoje em dia, pelo preço, não vale nem um pouco a pena e é extremamente simples. E é por isso que dos mais baratinhos que você quer comprar, a melhor opção acaba sendo o iPhone 13, que realmente virou o mais baratinho de todos. O preço dele tá melhor que do 11 e do 12. No caso aqui, a diferença, ele tem um processador um pouco melhor e também câmeras melhores em comparação com o 12. Aqui no caso de processador, a gente já vai pro Apple A15 Bionic, que no geral é um processador muito bom, entrega uma potência maravilhosa hoje em dia. Ele tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, na verdade varia das versões que você for comprar, mas em média ele vem com 128 de armazenamento. Além de uma tela de 6.1 polegadas, 60 Hz também AMOLED, mantém a mesma câmera traseira de 12 megapixels, como também a frontal, que também é de 12 megapixels, que no caso tem uma leve melhora na qualidade, também já vem com modo cinema, em comparação com 12 que não tinha. Além disso, um ponto que eu cito, embora os iPhones, principalmente esses modelos lançados há um certo tempo, eles fiquem um pouco defasados de configuração, um ponto que a Apple realmente se destaca muito é com relação à câmera frontal dos celulares. Cara, eu já testei muita câmera frontal de muito celular topo de linha, inclusive eu gravo com o S24 Ultra. Posso falar com muita propriedade que eu prefiro muito mais a câmera de um iPhone frontal 13 do que a câmera do S24. Não necessariamente por qualidade em si, mas pelo balanço de cores, saturação, o brilho. Sendo muito honesto, é uma câmera que fica muito equilibrada e muito boa. Além de uma bateria de 3.240 mAh, e com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia na casa dos seus R$3.500. Em alguns casos até dá pra encontrar por um pouquinho menos, mas essa é a média de preço. E aqui a gente encontra o que pode se dizer o irmão gêmeo desse celular. E aqui a gente entra num grande problema que a Apple tem, que surgiu a partir do iPhone 14, que é basicamente repetição de configuração com umas leves mudanças. E no caso aqui o iPhone 14 é a mesma coisa. Literalmente ele tem exatamente as mesmas configurações. Aqui no caso ele traz exatamente o mesmo processador, que no caso é o A15 Bionic, com a diferença que ele tem um núcleo a mais da GPU, mas na prática não faz muita diferença. Vem exatamente com a mesma tela, vem com uma bateria um pouquinho maior, que aumenta 39 mAh. Além disso, a gente vai de 4 para 6 GB de RAM. Eu diria que esse é um ponto que realmente fez bastante diferença. Além disso, tanto a câmera frontal como a traseira, ela tem uma lente de abertura um pouco maior, ou seja, o sensor consegue captar mais luz. Só que o problema dele acaba sendo o preço. Hoje, atualmente, ele fica na faixa aí dos seus R$4.000, o que definitivamente por esse preço eu não recomendo. Na faixa dos 3.800, um pouquinho menos, aí já vale a pena. O motivo é porque ele é exatamente a mesma configuração do iPhone 13, com esses detalhezinhos de diferença. Só que a partir de R$4.000, aí ele como já começa a invadir o preço de outros celulares, de outros iPhones, que acabam valendo mais a pena. Como é o caso do iPhone 15, que simplesmente coloco como o iPhone que mais vale a pena você comprar hoje em dia. Isso porque pelo preço ele é o mais completo que você vai encontrar e ele entrega muito em configurações, em comparação com o que a gente tem disponível de iPhone. O que acaba tornando ele o melhor custo-benefício. Detalhe, custo-benefício não é sinônimo de barato, cara. Até porque além de barato ser extremamente relativo, custo-benefício refere-se a um produto que vale a pena pelo preço. O nome já diz. Custo-benefício é o benefício que você recebe a partir de um custo que você tem. E aqui no caso o 15 ele acaba entregando muito nesse quesito, porque aqui a gente já tem uma melhora no processador que é bem significativa. A gente já vai para um A16 Bionic, que inclusive é o mesmo processador do 14 Pro Max, que é um processador maravilhoso, tem uma potência incrível, para hoje em dia já vai te entender super bem. Não só é maravilhoso para o uso no dia a dia, é uma performance muito boa, como até para tarefas um pouco mais complexas, como por exemplo a edição de vídeo. Cara, ele funciona muito bem. O único problema dos Bionics no geral da Apple é com relação
relação a jogos, especificamente um processador da Apple para celular que eu realmente recomendo para jogar, porque de resto não são muito bem otimizados para isso. No geral, sim, eles vão entregar uma boa potência, mas cara, para jogos eles tendem a esquentar horrores. Além disso, aqui ele mantém aquela mesma configuração lixo de tela, mas já mantém os 6 GB de RAM. E aqui a gente já começa as diferenças principais, que no caso a gente vai para um sensor principal de 48 megapixels, que embora megapixel não seja sinônimo de qualidade, ainda assim você mudar uma câmera que tem um pouco megapixel para uma câmera que tem um pouco mais faz muita diferença, porque querendo ou não, o megapixel é um dos fatores que ajuda na qualidade da câmera, não tô dizendo que é o principal. Além de uma bateria de 3.349 mAh, e o ponto principal já vem com USB-C. E com relação ao seu preço, atualmente ele fica na casa aí dos seus R$4.500. E aqui um detalhe, nessa mesma faixa você vai encontrar o iPhone 14 Plus, que ele basicamente traz as mesmas configurações do normal, só que no geral eu não recomendo tanto ele em comparação com o 15, embora ele traga pontos um pouco melhores, como por exemplo uma tela maior de 6.7 polegadas e uma bateria também um pouco maior, que no caso é de 4.325 mAh. O problema é que ele tem uma certa diferença de desempenho dos processadores, mas não só isso, eu diria que o problema principal é o fato dele não vir com USB-C, além de também não trazer um sensor principal de 48 megapixels. Então no caso o 15 ele acaba trazendo uma câmera melhor e também já traz o USB-C e um processador mais potente, enquanto o 14 Plus ele basicamente vai trazer uma tela maior e também uma bateria maior. Só que ainda assim ele traz muito dos problemas que a Apple tinha, como por exemplo a entrada Lightning Port, que era aquela entrada padrão da Apple, que não é nem um pouco prática. Então realmente o iPhone 15 acaba valendo muito mais. Já da linha Pro e Pro Max, aqui eu vou ser muito honesto, cara, ficou uma linha que ficou realmente topo do topo de linha da Apple. Isso porque quando a Apple lança o celular novo, a primeira coisa que ela faz é tirar o Pro e o Pro Max de linha. Lançou um 16 Pro e Pro Max, automaticamente já começou a sair o 15 Pro e o Pro Max. Isso porque são linhas que no geral, quando abaixam de preço, acabam valendo muito a pena. E é por isso que uma coisa que eu recomendo é que quando lança um novo iPhone, cara, fica de olho nesses modelos, a versão um pouco mais antiga, pra ver se ela consegue abaixar bastante de preço pra você conseguir comprar. Porque senão, cara, juro, tem iPhone 14 Pro Max sendo vendido hoje em dia por R$8.000. R$8.000 num 14 Pro Max. Já subindo um pouco mais, aqui a gente entra pra um outro modelo que acaba sendo o iPhone 16 e também o 15 Plus. A principal diferença é que o 16 do novo agora, ele tem um design bem diferentão. Sendo muito honesto, eu gostei e não gostei. Já vem com sensor principal de 48 megapixels, ainda vem com uma câmera frontal de 12, ultra-wide também é de 12, ainda vem com aquela mesma tela ridícula desde o iPhone 13. A diferença é que ela vai de 6.1 para 6.2 polegadas, o que na prática não muda porra nenhuma. Além de que já traz 8 GB de RAM, uma bateria de 3.561 mAh. E a principal diferença aqui eu diria que realmente está no processador, que nesse caso aqui ele vem com o A18 Bionic, que no caso realmente a Apple conseguiu introduzir uma potência muito grande nesse processador. O A17 já era muito potente e esse conseguiu ficar ainda mais. Inclusive dos processadores da Apple para celular, esse aqui é um dos poucos que eu recomendo que realmente já consegue rodar jogo bem. E aqui no caso também até daria para introduzir o 15 Plus, isso porque ele traz levemente algumas vantagens, embora ele tenha um processador bem mais fraco, que se mantém o A16, ele tem uma tela maior de 6.7 polegadas e também vem com uma bateria maior de 4.383 mAh. E detalhe, os dois já trazem USB-C. E eu sei que você deve estar imaginando, nossa, mas você não recomenda o 14 Plus, mas o 15 Plus você recomenda, sendo que tem as mesmas diferenças. Errado. Acontece que o 14 Plus, além de não trazer o USB-C, ele também vem com uma câmera mais simples, que é a de 12 megapixels. Enquanto o 15 Plus, ele já mantém a câmera de 48 megapixels, já tem o USB-C. A única coisa que realmente vai mudar é com relação à potência. Mas ainda assim, ele já traz um processador muito potente. É tipo você trocar uma Porsche por uma Lamborghini. A Porsche já é muito rápida, mas a Lamborghini vai ser muito mais. Só que o problema dele acaba sendo o preço. Hoje, atualmente, o iPhone 16 fica na casa dos seus R$5.200, enquanto o 15 Plus varia muito o preço dele, desde R$5.500 até quase R$6.000. Então, nesse caso, realmente acaba valendo um pouco mais a pena o 16. Já subindo um pouco mais, a gente entra num dilema, que aqui a gente já entra no 16 Plus ou 16 Pro. Resumindo a conversa, o 16 Plus é a mesma coisa do 16, só que com uma bateria e uma tela maior. E essa pequena diferença vai de R$5.200 para R$7.000. Na verdade, varia entre 6.700 a 7.000. E aí entra o ponto de qual que vale a pena isso, porque o 16 Pro, ele traz muito mais vantagens. Além de trazer um processador mais potente, que no caso é o A18 Pro, ele já tem uma tela de 6.1 polegadas, já 120 Hz. Já tem uma telefoto melhor, ou seja, para zoom, ele é um celular que trabalha muito melhor. Já tem uma de 48 megapixels ultra-wide, que é aquela câmera esticadona. Mantém os 8 GB de RAM e no caso aqui de bateria, ele tem uma bateria de 3.500 mAh. E o ponto principal é a diferença de preço, cara. Enquanto o 16 Plus tá na faixa aí dos seus R$7.000, o 16 Pro já dá pra encontrar ele na faixa dos seus 7.500. E aqui no caso vai muito da sua escolha. Se você quer ter uma tela maior e gastar um pouco menos, você vai pro 16 Plus. Agora, se você quer uma tela um pouco melhor, com mais taxa de atualização e com câmeras infinitamente melhores e também um processador mais potente, obviamente o 16 Pro vai te atender muito melhor. E pra você que quer comprar o melhor de todos, obviamente acaba sendo o 16 Pro Max. Cara, eu até tentei encontrar um 15 Pro, um 15 Pro Max com um preço bom, mas cara, é ridículo o preço que brasileiro pede. Cara, eu já encontrei um 15 Pro Max sendo vendido por R$10.000 hoje em dia.
enquanto o 16 Pro Max vem com uma tela de 6.9 polegadas, mantém o mesmo conjunto de câmeras, além de uma bateria maior de 4.600 mAh. E é por isso que aqui no caso eu recomendo mais a versão Pro, que embora seja menor, ela traga os benefícios muito próximos do 16 Pro Max. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia em torno aí dos seus 8.500 a 9.000 reais. Tem versão que chega até 10.000 reais, que é a versão aí de 1 TB, que é ridiculamente caro. E lembrando, o link de todos os iPhones vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Valeu e falou!